Bem, nesta manhã, eu quero particularmente pensar com você sobre um momento que muitos de nós que estamos aqui nesta live temos vivenciado em relação às lutas, tribulações, as enfermidades, as intercessões, essa própria pandemia. Ontem, na reunião com os líderes da nossa comunidade, nós tiramos um tempo para orar e interceder pelos nossos irmãos. E uma das coisas que nós percebemos é que a grande parte do motivo do pedido de oração em relação às pessoas estava na questão da saúde. Então a gente tem visto que nesses últimos tempos, talvez como um reflexo do aumento da iniquidade, porque é importante a gente lembrar que mesmo que você e eu sejamos livres do pecado, novas criaturas, mesmo que nós sejamos filhos de Deus, este mundo, esta terra, sua natureza, sua existência, ela está afetada por causa do pecado, por causa da iniquidade. A própria Bíblia diz em Romanos que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus para ser restaurada. Então veja, nós, os homens, destruímos o que Deus criou e que era muito bom e colocamos todo tipo de doença, malignidade na terra. Então, toda esta pandemia, todas estas viroses, todas estas situações que trazem dano para as nossas vidas, elas advêm do pecado que o homem estabeleceu e da iniquidade que o homem estabeleceu sobre a terra. E nós, como habitantes desta terra, independente da nossa condição espiritual, muitas vezes somos afetados por causa desta iniquidade e desta contaminação que a terra vive. Bem, dito isto, nós falamos aqui, muitos dos cristãos, biblicamente, historicamente, morreram, dormiram neste corpo por causa de enfermidades. Ora, nós sabemos que Deus promete para nós saúde, vitalidade, vigor, e nós profetizamos, buscamos, oramos e experimentamos isso nas nossas vidas. Mas também não podemos deixar de entender e aceitar que vivemos situações de enfermidades e, por vezes, inclusive na Bíblia, a Bíblia relata que homens de Deus, filhos de Deus, morreram por enfermidades, mesmo tendo orado para que Deus os livrasse da enfermidade. Bem, onde eu quero chegar com isso? Se nós estamos enfermos, nós vamos orar, buscar a Deus, profetizar a cura, clamar por Ele para que Ele nos cure, nos sare, mas isto não pode nos impedir de que, estando saudáveis ou enfermos, nós vivamos para a glória dele. Então, o Salmo de número 92, e é isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã, que além da nossa situação presente, além da nossa realidade, seja ela de saúde ou de enfermidade, de riqueza ou de pobreza, de lutas, tribulações, provações, ou de bonança, de harmonia, de descanso, não importa. Seja o momento que você estiver vivendo, seja a situação que você estiver passando, em qualquer tempo, diz a Bíblia, no Salmo de número 92, e é isto que eu quero nesta manhã compartilhar com você, porque as Escrituras Sagradas, elas nos levam a crescer para uma experiência real. Você não pode somente ter a letra, você precisa ter a letra, a palavra, vivificada, revelada pelo Espírito Santo.
porque a letra, a Bíblia só lida, ela não passa de um livro. Ela conta a história de um povo e depois ela relata um momento na história onde Jesus esteve presente, que também pode ser traduzido historicamente como um profeta. Então, se você ler a Bíblia sem a revelação do Espírito Santo, ela é um livro comum, um livro que, não comum não no sentido da sua expressão como literatura, que isso por si só já é maravilhoso, mas ela é um livro. Agora, se você e eu lermos a Bíblia na perspectiva da revelação do Espírito Santo, então nós vamos experimentar algo vivo, porque a Bíblia, quando revelada pelo Espírito Santo, ela é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. É assim que está manifestado. Ela é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ela é a palavra que tem o poder de libertar o homem e de santificá-lo. Dito isto, independente da circunstância, independente da situação, independente do momento que você e eu estejamos vivendo, seja com saúde, ou seja, enfrentando enfermidades, seja, como eu já disse aqui, em momentos de abundância ou de escassez, não importa. A Bíblia diz no Salmo de número 92, e é isto que eu quero semear no seu coração nesta manhã. Diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal, e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos, levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Até aqui. Salmo de número 92, dos versículos 1 a 5. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é rica, ela é abundante, ela é a fonte de inspiração, a fonte, a essência de vida, ela é a fonte que nos dá a cada dia o renovo. As misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã, diz a palavra dele. O Senhor é aquele que nos guarda e nos livra de todo mal. Ontem, com a nossa liderança, a gente estava refletindo em 2 de Timóteo, capítulo 1, e o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo que o Senhor, ele nos guarda do homem mau, do homem perverso, ele nos guarda do maligno. Então a palavra de Deus é maravilhosa porque ela nos dá a cada dia o renovo e a fé, porque pela fé nós vivemos, e a nossa fé não está pautada naquilo que vemos, nem naquilo que sentimos, mas está pautada na palavra de Deus, porque o justo viverá pela fé, fé na palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então tudo na sua, na minha, na nossa vida está determinado, está selado pela vontade de Deus segundo a sua palavra. É por isso que a Bíblia diz que nós, quando pedimos a Deus alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos responde, e nós devemos sempre orar com a palavra. Você e eu devemos orar a palavra. Isto é algo que nós precisamos aprender e renovar sempre. Já estudamos sobre isso aqui. Mas quando a Bíblia diz que você deve buscar o dom de profecia, você deve buscar o dom de conhecer as Escrituras e profetizar a palavra, anunciar a palavra, declarar a palavra em todo o tempo. Sabe, gente, tem coisas que nós não podemos mudar as pessoas, por exemplo. Nunca tente mudar as pessoas, não adianta. Infelizmente, se nós forçarmos, se a gente quiser impor, querer oprimir, elas podem até se anular, se submeter por questões, de medo, de coação, de pressão mesmo, enfim, de necessidade. Aí os motivos são vários. Mas ninguém muda ninguém. Somente o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, muda nossa vida, nosso interior, muda a vida do nosso próximo. Então daí a importância de nós profetizarmos a palavra, de nós anunciarmos a palavra,
de nós liberarmos em oração a palavra sobre as situações e circunstâncias que estamos vivendo. E diante destas circunstâncias, diante desses momentos que muitas vezes são momentos de tribulações, de angústia, de ansiedade, de inquietude, de inseguranças, de incertezas. Nós estamos orando aqui, você sabe disso, todos os dias. Tantos os nossos irmãos estão enfrentando situações adversas, problemas na área da saúde, tanta gente internada, entubada, gente que está ali, às vezes, né, induzida ao coma para um tratamento. E, enfim, são tantas as situações que, se nós não nos apegarmos à palavra e entendermos que na soberania dele, ele controla todas as coisas, mesmo que estas coisas estejam contra a nossa vontade, mesmo que nós estejamos em fé profetizando a palavra e assim vamos fazê-lo, porque este é o mandamento de Deus. Mesmo assim, nós temos que entender, crer e descansar que soberanamente Deus está no controle de todas as coisas. E quando eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, que ele soberanamente está no controle de todas as coisas. Deixa eu fazer um parênteses importante aqui sobre a soberania de Deus no controle das coisas. Meu irmão e minha irmã, Deus está no controle de todas as coisas quando nós permitimos que ele esteja no controle de todas as coisas. Porque eu quero deixar isso muito claro, porque senão vai entrar aqui uma soberania caótica, não é? Deus não é Deus do caos para determinar o mal para a vida do homem, não, viu? O nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, de paz. O nosso Deus é um Deus de salvação. O nosso Deus é um Deus que em todo tempo deseja o bem para nós. Quando eu digo que nós precisamos descansar em que Ele soberanamente, de forma sobrenatural, tem o controle de todas as coisas, é porque você e eu, em oração, em submissão à palavra de Deus, discernindo a vontade dele, nos colocamos debaixo desta soberania. Por quê? Ora, Deus é soberano, age soberanamente, mas ele nos dá o livre-arbítrio. Então Deus tem um propósito, um projeto para a sua, para a minha, para a nossa vida. Deus tem planos que ele já fez antes da fundação do mundo, mas ele não vai impor, obrigar que você e eu estejamos obedecendo a ele, vivendo segundo o plano, propósito e projeto dele. Quem decide viver debaixo do plano, do propósito, do projeto que Deus fez para mim, para você, quem decide sou eu, quem decide é você. Deus não faz acepção de pessoas, viu, gente? Não tente misturar estas coisas, porque senão as pessoas ficam assim, não, eu posso viver no pecado, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu posso andar na iniquidade, na impiedade, porque se Deus já me escolheu nele, já decidiu que eu vou ser salvo, então eu vou ser salvo. Vai nessa, vai achando. Deus, diz a Bíblia, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ele está mostrando claramente, explicitamente, vinde, quem vai, quem se entrega, quem aceita, quem se rende, quem deseja, somos nós. A decisão é minha. Eu preciso dizer para Deus, Senhor, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha iniquidade, eu reconheço a minha maldade, eu reconheço que eu preciso me arrepender, eu preciso ser convertido, eu preciso ser transformado. Eu decido. O Espírito Santo é verdade, trabalha, luta contra a natureza carnal, pecaminosa. Ele vem e move seu mover sobre nós, seu poder sobre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu faço a parte em que eu me entrego a Ele. Eu me rendo a Ele. Agora, quando eu faço isso, eu preciso, então, descansar que diante
da oração, da profecia da palavra. Eu estou profetizando a palavra, eu estou crendo na palavra, eu estou anunciando a palavra, eu estou liberando a palavra sobre minha vida, sobre aqueles com quem eu estou me relacionando, convivendo, em todas as áreas. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros, imponham as mãos sobre ele, orem, unjam ele com óleo. Esse é o princípio. Tem alguém que está passando por situações difíceis, que está passando por tentações, confesse sua tentação, pecou, confesse o seu pecado a Deus para ser perdoado. Confesse, compartilhe o seu pecado com o seu irmão para você ser curado, para que ele ore por você, para que ele te abençoe, para que ele ande com você, para que ele se faça presente na sua vida, para que ele possa caminhar a segunda milha com você, para que ele possa colocar a capa dele de proteção sobre a sua vida, para que ele possa te ajudar. Isto é igreja, isto é corpo de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós estamos vivendo numa outra dimensão, a dimensão dos filhos de Deus, que vivem para a glória de Deus. Agora, quando você está profetizando a palavra, liberando a palavra, quando você está vivendo segundo a palavra, você está vivendo para a glória dele, você está vivendo para que ele seja exaltado, glorificado, para que tudo na sua vida pessoal, conjugal, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida ministerial, tudo tem que ser para a glória de Deus. Você existe para a glória de Deus. Você foi gerado, criado, alcançado, predestinado, chamado, justificado, glorificado. Tudo que Deus fez por você, Ele fez, Ele faz, para que através da sua vida Ele seja glorificado. A Bíblia diz: todas as promessas de Deus são em Cristo, sim. Todas as promessas de Deus são a confirmação de que Ele está em todo o tempo te abençoando para que através da sua vida Ele seja glorificado. Então, quando você entende isto, então, peraí, se eu estou vivendo em intimidade com Deus, se eu estou vivendo em obediência à palavra de Deus, se eu estou profetizando a palavra e me submetendo à autoridade de Deus. Vamos lá, gente, acompanha o raciocínio. Eu vivo para a glória de Deus. Eu me submeto à palavra de Deus. Eu honro a Deus em obediência à sua palavra. Eu estou vivendo, profetizando a palavra dele. Como é que eu profetizo a palavra dele? Então vamos lá, gente. Eu quero um casamento abençoado. Como é que eu vou ter um casamento abençoado se eu não amar a Áurea como Cristo me amou? Como é que eu vou ter um casamento abençoado se eu não tratar a Áurea como vaso mais frágil? Como é que eu vou abençoar as minhas filhas, a minha família, se eu não entender que quem edifica a minha casa é o Senhor? Porque senão eu vou viver e vou trabalhar em vão. Então, os meus filhos, no meu caso, as minhas filhas, a Bíblia diz, uma promessa sobre elas é a seguinte: não tereis filhos para a perdição. Então, não importa o que seu filho, sua filha esteja fazendo, como ele esteja vivendo, não adianta você ficar falando na cabeça dele, enchendo a paciência dele. Larga de ser chato, pelo amor de Deus, e declare sobre a vida dele em oração: eu não terei filhos para a perdição, mas todos os meus filhos serão discípulos do Senhor, porque esta é a promessa de Deus sobre a minha vida. A partir daí, não é mais problema meu. Não é mais responsabilidade minha. É Deus quem faz. É promessa dele. Como eu vou ter uma vida abençoada? Como eu vou ter uma vida próspera? Sendo fiel a Deus, porque a Bíblia diz: se eu for fiel no pouco, sobre o muito eu serei colocado. Entendendo que eu não tenho nada, que eu não produzo nada, que nenhum recurso, dinheiro, função, profissão, colocação minha, posição, em qualquer área que seja, tudo é Deus quem me dá, é Deus quem me prospera, é Deus quem abençoa as obras das minhas mãos, é Deus quem abençoa tudo que eu tocar, é Deus quem abençoa onde eu pisar, é Deus quem está no controle de todas as coisas, soberanamente me abençoando. Agora, se eu estou vivendo para a glória dele, em obediência à palavra dele, em submissão à palavra dele, eu não tenho mais que me ocupar com antecedência, nem com ansiedade, nem com angústia. Eu luto contra isso todo o tempo. Todas as vezes, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes
que o diabo quer me perturbar, ele lança um dardo inflamado, uma seta do maligno. Ele lança isso contra a minha vida para eu poder ficar inseguro, para eu poder ficar com as incertezas exacerbadas. A incerteza, ele quer me confundir, ele quer jogar dúvida de que a palavra de Deus vai se cumprir, de que a promessa de Deus vai se cumprir. Então, o Satanás, ele é especialista em criar dúvidas. O diabo, ele é especialista em questionar. Ele questionou Adão e Eva no Éden. Ele questionou Jesus no deserto. Ele é especialista em questionar. E nós temos que ser especialistas em resisti-lo com a palavra e dizer para ele: para trás de mim, Satanás, porque você não tem parte na minha vida nem na minha história. Quando você e eu agimos desta forma, meu irmão e minha irmã, na palavra, obedecendo a palavra, vivendo conforme a palavra, então nós podemos fazer o que o salmista, no Salmo de número 92, está dizendo: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Como é bom! Por isso que você pode ver que domingo agora eu já quero cantar essa canção aqui do Salmo 126, que está enchendo meu coração de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito Deus por nossas vidas, na nossa história, irmãos. É verdade, a gente está vivendo um momento louco no mundo, louco no mundo com essa pandemia, mas se nós olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, se nós olharmos que em meio a este caos que o homem criou, Deus está trazendo paz, alegria, bonança, descanso, esperança, fé na nossa vida. Que Deus não tem deixado faltar nada. Ele está provendo tudo para nós, os seus filhos. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, tua vara, teu cajado, teu cuidado, tua proteção está a cada dia me abençoando, me guardando. Gente, isso é coisa para você e eu nos alegrarmos, não importa a situação. Se é de tristeza, se é de alegria, se é de bonança, se é de necessidade, em todo o tempo. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor leal. Dizer nesta manhã aqui agora: Deus é fiel, Deus é leal, Deus é tremendo, Deus cumpre a sua palavra. Ele me ama em meio à dor, em meio ao mais profundo sentimento de angústia, de dor e de tristeza. Ele ainda assim é um Deus amoroso que vem e derrama este amor transbordante pelo Espírito Santo que me foi dado. Deus me deu o Espírito Santo e o Espírito Santo, o fruto dele é amor. E este amor flui do nosso interior. Este amor é a cada dia manifestado de maneira plena e abundante. Então, a Bíblia está dizendo: anunciar de manhã o teu amor leal. Então, eu quero aproveitar aqui e já anunciar para você que Deus é amor. E o amor dele nunca falha, o amor dele nunca te abandona, o amor dele em todo o tempo excede, vai muito além de qualquer outro sentimento que nós, você e eu, possamos experimentar. Porque todos os nossos sentimentos e emoções, todos eles são momentâneos, circunstanciais e passageiros, mas o amor de Deus é leal e dura para sempre. E depois o salmista diz: eu quero anunciar de noite a fidelidade de Deus. Sabe por que ele fala isso? De manhã, você anuncia o amor de Deus, você anuncia a bondade dele, o cuidado dele, tudo que ele é, tudo que ele faz, como Deus é maravilhoso e tal. E durante o dia você vive, né? E aí durante o dia você sabe como é que é, né, irmãos? É luta, é tribulação, é provação, é tentação, e são confrontos, embates, e a gente vai. E ele, quando chega a noite, olha porque que o salmista diz isso. Quando chega a noite, você para, não sei se você faz isso, né? Mas aí à noite você para assim, aquele minutinho, e vai refletir sobre o dia. Como foi meu dia? Ah, nossa, passei isso, passei aquilo outro, passei. Aí quando você chega à noite, que você vai dormir, aí você olha e fala assim: mas eu estou vivo. Eu passei.
esse foi um dia ou maravilhoso de descanso, oh Deus, que dia maravilhoso de bonança, estava na praia, estava na piscina, descansei o dia inteiro, dormi e fiz e descansei. Ou foi um dia atribulado, um dia de provação, um dia de confronto, um dia de resistir a Satanás, um dia de luta, um dia desgastante. Mas quando você chega à noite, você fala, eu estou aqui, eu sobrevivi, eu vivi, Ele me guardou, Ele me livrou, Ele me poupou, Ele me supriu, Ele fez todas as coisas e eu estou aqui. Portanto, se eu acordei pela manhã e o amor de Deus se manifestou na minha vida, e à noite, diante de todas as circunstâncias, eu estou aqui, é porque Deus é fiel e cumpriu a sua palavra. Então o salmista diz, pela manhã eu anuncio o teu amor, que o teu amor é leal. E à noite eu anuncio, Deus é fiel, Ele cumpriu a sua palavra. Nenhuma das suas promessas faltou, mas tudo o que Ele disse, Ele cumpriu. Então de noite eu posso anunciar a tua fidelidade. E ao som da lira de 10 cordas, da cítara, eu posso lançar sobre ti toda a minha alegria com a melodia da harpa. Tu me alegras, diz o salmista 92:4, Salmo 92:4. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos, levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos, os teus planos. Então, que o Senhor coloque no seu coração, nesta manhã, a certeza, a convicção de que Ele é a sua alegria. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Que você então celebre, que você possa cantar, que você possa se alegrar, celebrar e dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor, obra das tuas mãos, tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos abençoado e tem nos prosperado em tudo, porque Ele é fiel. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. E lembre-se, Deus tem planos de paz, Deus tem planos de prosperidade, Deus tem planos para que você seja abençoado, para que você seja livre, para que o seu casamento seja uma bênção, para que a sua família seja uma bênção, para que o seu ministério seja uma bênção, porque o Deus que opera maravilhas em todo tempo, diz a palavra dele, Ele tem o melhor para nós. Por isso, celebre, que você tenha uma excelente terça-feira, que você possa se alegrar, que você possa desfrutar. Comece o dia lembrando, Deus é fiel, o amor dele é leal. Hoje à noite você vai ter uma experiência linda. Hoje à noite, todas as noites, tire um tempinho, poucos minutos, para fazer uma reflexão, para ter um tempo de meditação mesmo, para você parar um pouquinho, respirar e dizer, Senhor, obrigado, Tu és fiel. Apesar de todas as lutas, tribulações, provações e tudo que eu vivi, eu estou aqui. Tu me sustentaste. A tua boa mão, a tua amorosa mão me protegeste. Eu estou aqui. Sou livre e posso dizer, e posso cantar, e posso me alegrar. Por isso, meu irmão, minha irmã, nunca, jamais desista de viver para a glória de Deus. Lembre-se sempre disto. Independente do que você e eu tenhamos que passar, viver, experimentar, nada é melhor do que viver para a glória de Deus.